tarde. Então, eu queria começar agradecendo principalmente a Desimer, que foi quem fez o contato inicialmente comigo, a Patrícia Caetano, o César, a Valmeri, toda a equipe do evento que está recebendo, acho que todos os participantes de uma forma super afetuosa. Os outros palestrantes, está sendo um momento de aprendizado para mim, de imersão teórica bem interessante, que é uma coisa que eu não faço normalmente assim, principalmente no ambiente mais acadêmico, e as pessoas que vieram aí para conhecer um pouco mais desse projeto. Bom, a Gambiologia começou em 2008. Antes eu vou falar um pouco então desse meu background. Eu formei, acho que eu sou o único participante que não tem nenhuma universidade aqui na plaquinha, mas eu estudei na universidade, na UFMG, computação, sempre tentando pensar a computação como formas de como uma possibilidade de relacionar com outras áreas do conhecimento. Então, muito mais como uma ferramenta para atingir essa multidisciplinaridade do que necessariamente me tornar um programador ou um engenheiro de software que seja. Sempre vi a informática dessa forma. Depois eu estudei essa pós-graduação em arte. Nessa época eu já estava trabalhando com design. Na verdade, desde antes de me formar, eu já formei um estúdio de design, cheguei a ter 15 funcionários, enfim, isso é quase praticamente uma agência de publicidade. E quando a Gambiologia surgiu no contexto desse meu estúdio, o Osso, foi quando rolou essa transformação profissional, saindo cada vez mais do ambiente do design comercial e podendo viver e dedicar meu tempo para um projeto autoral que é bem gratificante, que de uma certa forma aconteceu de forma espontânea, assim, Gambiologia não foi uma coisa planejada, simplesmente foi acontecendo e uma ação se desdobrando na próxima e a partir do diálogo com outras pessoas, outros artistas, pesquisadores, talvez muito mais ouvindo das pessoas do que afirmando qualquer conceito ou proposta própria. O projeto foi se transformando e crescendo e hoje em dia praticamente eu dedico 100% do meu tempo a ele. É importante falar que eu não desenvolvo a Gambiologia sozinho, conto com a colaboração de dois parceiros de extrema importância, que é o Lucas Mafra e o Ganso. Os dois são designers de produto. O Ganso eu já conheci de Belo Horizonte, chamei ele para trabalhar quando começou essa ideia, e o Lucas, na época, era estagiário dele. O Lucas foi quem me ensinou a eletrônica, uma coisa que eu tinha renegado no meu período de universidade. A gente tem uma iniciação em eletrônica, bem pouca, mas alguma coisa, e tampouco me interessei muito na época. Eu vim resgatar um pouco isso e realmente me interessar depois que começou essa parceria com o Mafra. E o Ganso é um designer principalmente de luminárias, até famoso lá em Belo Horizonte. Ele tem um bar até em Inhotim, que é o Bar do Ganso, um espaço que ele decorou e que o Bernardo acabou batizando com o nome dele. Então, é uma pessoa que já está no mercado há muito tempo em BH, é artista gráfico também, e sempre trabalhou principalmente com peças antigas, usadas. A casa dele é quase um museu, assim. Então, foi uma parceria que cada um trazendo uma contribuição de uma área distinta, acabou dessa forma improvisada, espontânea, se transformando num projeto ou numa plataforma criativa bem ampla e multidisciplinar. E a história toda começou quando eu tinha esse meu estúdio, e o Rodrigo Minelli, um professor da UFMG, que talvez alguns de vocês até já tenham conhecido, ele era meu cliente. Eu atendia, ele era o curador de um festival chamado Arte Move, curador, idealizador e organizador, e que estava na 3ª edição, era um festival de arte em mídias móveis. Então, eles tiveram uma pesquisa bem pioneira no fim dos anos 2000, a partir de 2005 ou 2006, de propor esse festival numa linguagem que, para o meio artístico, até então era bem pouco utilizada, principalmente no Brasil. Foi bem ambicioso por parte deles transformar isso num festival e com a pretensão de realmente entrar na cena da arte eletrônica nacional, internacional, com esse evento,
contava com recursos. Foi uma época em que a lei estadual de incentivo à cultura em Minas estava bem frutífera, o patrocínio estava bem acessível, e conseguiu levar muita gente interessante dessa área para Belo Horizonte, o que acabou, eu acho, até não só gerando, de uma certa forma, a própria gambiologia, mas trazendo, eu acho, para a discussão um pouco mais cotidiana das pessoas que estão envolvidas com arte e tecnologia no Brasil, uma série de trabalhos, formou muito artista que hoje em dia está no circuito, está no meio acadêmico, enfim. Foi a partir dessa ambição deles de trazer um festival de arte e mídias móveis naquela época, acabou configurando toda uma cena de arte eletrônica que hoje em dia eu acho que é bem atuante. Bom, então, e o desafio nesse briefing dele para fazer a comunicação do festival em 2008 era exatamente isso. Não havia o tema do festival era, de uma certa forma, um pouco inacessível. Ele queria trazer isso um pouco mais para as pessoas, aumentar a visitação, tornar um pouco mais palatável aquilo que o festival se propunha a tratar. E sugeriu da gente valorizar a questão da cultura brasileira, não só por se tratar de um festival que tinha a ver com a questão da localização, né? Então, valorizar o diferencial local do fato desse festival estar sendo realizado em Belo Horizonte e não em São Paulo, no Rio, e o próprio tema que o festival abordava, a gente teve essa preocupação de trazer essa valorização da cultura brasileira. E aí, a partir da pesquisa que a gente foi discutindo na época, a gente vendo as definições, algumas definições, ideias de como trazer esse conceito que ele propunha, cheguei nessa de uma possível definição de tecnologia, que são essas técnicas, conhecimentos, né, ou processos para resolver problemas ou, ao menos, facilitar a solução dos mesmos. Claro que isso é uma dentre as possíveis milhares de definições para a tecnologia. E, trazendo essa questão da cultura nacional, do improviso, de tentar pensar a tecnologia de uma forma mais ligada ao cotidiano das pessoas, que no caso era a intenção dessa campanha, a gente foi cair no conceito de gambiarra, que, curiosamente, na sua definição, é muito similar à definição de tecnologia. Então, gambiarra como maneiras de constituir artefatos ou usá-los, né, através de uma atitude de improviso, de diferenciação, de ajuste, mas sobre um recurso material disponível também com o objetivo de solucionar uma necessidade. Todo mundo no Brasil sabe o que uma gambiarra pratica, mas como a gente tem alguns estrangeiros, na verdade a palavra gambiarra ela só é chamada disso de gambiarra no Brasil, né? Mas é uma situação, um tipo de solução que está no mundo inteiro, principalmente nos países que têm uma certa escassez de recursos. Existem algumas traduções para essa palavra. Em inglês, geralmente, eles falam makeshift, ou jury-rig, clud. E até nacionalmente tem outras formas de chamar gambiarra, né? Na Bahia, eles chamam de armengue. Mas, enfim, gambiarra é um nome dado em português tupiniquim para esse tipo de solução, que eu acho que passa um pouco pela própria questão de sobrevivência do ser humano, muito mais do que técnica, mas a própria forma do homem estar no mundo e lidar com os objetos técnicos que estão ao seu redor, assim. Então, gambiarra, aqui no nosso caso, é o início é o gatilho para a gente tentar ter uma discussão um pouco mais aprofundada sobre outras questões da contemporaneidade que de uma forma ou de outra se relacionam com essa ideia de improviso e da própria tecnologia. Então, esses exemplos de gambiarra aí para o pessoal que não é do Brasil. A ideia vendo essas imagens, então, é isso, é pensar como funciona como uma estratégia mesmo de relação nossa com o mundo de acordo com as necessidades, né? Um trabalho do Carl Guimarães. É o Clipes no sutiã, né?
e até equilibrismo. Bom, mas voltando às definições, igual eu falei, eu comecei a perceber, pensar melhor sobre as relações que a gambiarra podia ter com a tecnologia dentro dessas definições. Então, a gente está sempre falando de maneiras de usar ou de métodos, né? A gente está sempre falando de recursos materiais, a gente está sempre falando de ferramentas ou artefatos, tudo isso para solucionar. Essas são as similaridades entre esses dois conceitos, mas no que eles diferem? Eles diferem nessa atitude de diferenciação, de improvisação, de adaptação, né, ajuste, transformação, que está na gambiarra, mas não necessariamente na cultura tecnológica que a gente vive. Então, eu estava pensando hoje, eu acho que a tecnologia ela anda de uma forma linear, quase exponencial, né? Sempre adiante, sempre pesquisa atrás de pesquisa, investimento atrás de investimento, que gera consumo atrás de consumo. Então, é quase uma espiral infinita a direção que a tecnologia acontece, principalmente nesse século. Por outro lado, a própria experiência humana, eu penso que ela não consegue acompanhar esse ritmo. Se você pensar nas técnicas que a gente usa no nosso cotidiano, dentro de casa, ou até qual é o nosso primeiro impulso para se ajustar a esse mundo que necessita de reparos, a gente não consegue seguir essa velocidade intuitivamente. A gente consegue acompanhar a tecnologia muito mais por uma demanda externa, até industrial, ou até por um certo fetiche, muito mais do que a nossa experiência cotidiana demanda, até pensando em tempo livre. Enfim, o ritmo que a gente vive essa tecnologia na prática, ele é diferente do ritmo. E outra coisa, é cíclico, né? Essa cultura mais popular, de uma vivência mais ligada ao cotidiano, ela é cíclica. A própria linguagem, a própria arte, no fim das contas, ela não acontece de uma forma linear, sempre indo mais e mais e mais do que o momento anterior. Ela possibilita diálogos entre diferentes tempos, ela muitas vezes é cíclica, as coisas retornam, se repetem, virando outras coisas. Então, é nessa diferença entre esses dois conceitos, muito mais do que nas similaridades, que a gambiologia acabou começando a acontecer. Esse foi o resultado dessa campanha na época. A gente propôs de fazer uma armadura, ou um vestível, claro que propondo até uma ironia assim, sobre a questão da portabilidade, né, da ubiquidade da tecnologia, das artes móveis, e sobre esse fetiche a respeito dos equipamentos eletrônicos. Então, era uma armadura toda feita de lixo eletrônico, peças antigas, reutilizadas, hélice de helicóptero, antena de helicóptero, em que a gente desenvolveu esses objetos, e fizemos essas fotos para ilustrar o catálogo, o cartaz do festival. E, no fim, super funcionou a campanha, e de uma forma muito gratificante, eles convidaram a armadura para fazer parte da exposição do festival. Então, para mim, na minha experiência pessoal, foi quando implodiu totalmente o que era o meu trabalho comercial, encomendado por alguém, e o que era o meu trabalho próprio. Essa divisão deixou de fazer sentido, eu acabei fechando o meu estúdio. Em um ano, eu demiti 12 mês a mês, e com isso eu consegui ganhar tempo e investir mais nesse projeto, que eu percebi que era possível de se tornar uma coisa muito maior do que, a princípio, a gente imaginava. Continuei trabalhando com o Lucas e o Ganso, que é quem tinha desenvolvido, a princípio, as peças junto com a gente. E essa é a armadura gambiológica. Esse eu gosto, já é uma brincadeira que eu me repito nela muitas vezes, mas eu falo que é o iPhone 20. É um sapatofone que, na verdade, não comunicava nada, só tocava um radinho AM. Essa armadura, e a partir disso, eu falei, a gente batizou esse trabalho de gambiologia para a exposição na época.
e comecei a pensar um imaginário em torno dessa ideia. Esse é um mascote fictício que a gente adotou, por exemplo, tentando pensar esse imaginário de uma possível ciência. É o Jean-Baptiste Gambier. Supostamente ele é o inventor da gambiarra, discípulo de Leonardo da Vinci, enfim. Cada hora eu conto uma história diferente, mas é um mascote fictício que a gente adotou. E na época eu tive o cuidado de fazer uma busca no Google no termo gambiologia. Tinha um resultado, um artigo sobre biologia de alguém chamado Gam. E aí o projeto foi acontecendo, uma iniciativa ligando a outra. Começou como essa campanha, depois a gente formou esse coletivo, eu, o Lucas e o Ganso. E hoje em dia, 5 anos depois, eu prefiro apresentar como uma plataforma criativa. Então, na verdade, é uma ideia, pessoas envolvidas em torno disso, propondo projetos e trocando, realizando intercâmbios. Claro que eu assumo uma responsabilidade um pouco maior, na medida em que eu que geralmente proponho essas iniciativas, até formalmente falando, correndo atrás de recurso, edita revista. Então, de alguma forma, eu tenho essa centralização, mas contando com muita gente. Só nesse projeto da revista, que eu vou falar sobre ela, já tem quase 100 pessoas participando em 3 edições. É uma potência que eu não imaginava no início, assim, na verdade. Formamos esse brasão. E aí, falando sobre algumas questões que estão sendo trabalhadas desde essa época. As gambiarras, que eu já mostrei, mas sempre tentando pensar a gambiarra como essa potência de atuação no mundo. Até uma preocupação que eu tenho é de fugir um pouco do estereótipo simplista que a maioria das pessoas, mas principalmente jornalista, tem mania de querer trazer sempre para o exótico, para o lúdico, para aquela coisa da gambiarra do tiozinho que faz um gato na parabólica, ou na TV a cabo, mas pensar a gambiarra em outros contextos, dialogando com outras áreas, né? Até evita um pouco, assim, às vezes, esse lado lúdico. Teve até um caso engraçado que a gente teve uma proposta de fazer uma matéria para o Fantástico. Foi o Maurício Kubrusli parar lá em Belo Horizonte para entrevistar a gente. E simplesmente foi tão... a necessidade do formato do programa era tão grande da gente se apresentar de uma forma que eles tinham expectativa, que simplesmente a coisa não aconteceu e a matéria caiu. E assim, eu não sei se eu lamento pela possibilidade que um projeto desse no Fantástico pode trazer depois, sei lá, né, qual que é o valor disso, ou se eu comemoro, porque realmente a gente conseguiu, de uma forma natural, ficou bem claro ali naquele contexto que o projeto não é para isso, que a gente pode ser um pouco mais ambicioso nas proposições, e eu acho que é um pouco por isso que eu estou aqui, e não lá no Fantástico, né? A questão da tecnologia, também tentando pensar a tecnologia não como uma alta tecnologia, mas como essa forma de resolver soluções através das técnicas. Então, nisso a gente não necessariamente está lidando com o último modelo do iPhone, mas muitas vezes com a ferramenta de solda, com parafuso, né? Essa cultura do faça você mesmo, que eu acho que está ligada a uma resistência até ao consumo. Então, é você buscar resolver as coisas por si só, sem precisar de ir a um técnico ou pagar por um serviço. Acho que isso acaba tendo uma influência até estética nas nossas produções. A cultura hacker, e aí também tentando pensar hacker um pouco além da definição mais comum que as pessoas têm. O hacker, não como aquele nerd que fica no computador, invadindo rede dos outros, acessando dados bancários, mas a ideia de hacker como interseção entre diferentes técnicas, mais do que isso, como alteração de sistemas. Então, o hacker é aquele que injeta em um sistema qualquer, seja ele tecnológico ou físico, cotidiano, uma informação que não estava prevista para estar ali. Ou seja, ele subverte, de uma certa forma, o uso desse sistema. Claro que, se você pensando num código de computador, o que o hacker vai fazer é colocar aquele software para funcionar de uma forma diferente, podendo chegar a essa situação de vandalismo digital.
Mas, se a gente pensar no mundo real nosso aqui, aqui na minha elucubração, eu penso o golpista, por exemplo, o conto do vigário, como uma forma de hackeamento da nossa sensibilidade, da experiência cotidiana. A pessoa que cai em um golpe, ela recebeu ali uma informação que ela não estava preparada para ter naquele momento, e com isso ela muda o seu... Quando a pessoa cai no golpe, é uma coisa que quem está de fora não acredita que aquilo aconteceu, mas é uma forma que o cara desprograma a pessoa, ou seja, hackeia o sentido dessa pessoa. Enfim, isso é uma coisa que eu estou pensando atualmente, porque o próximo número da nossa revista vai ser sobre cultura hacker, mas vários exemplos de hackear a educação através de formas alternativas, própria biologia, que eu acho que bastante que a gente viu aqui, principalmente ontem. Enfim, o truque, né? O próprio truque do mágico, que faz você enxergar uma coisa que não é que na verdade ele está operando ali naquele momento. Então, tentar pensar hacker de uma forma mais ampla. Acumulação criativa, então, um pouco o ímpeto, que eu acho que vem mais de uma característica que juntou a minha curiosidade com a do Ganso e do Lucas, que é de colecionar coisas, juntar material industrial, resíduo, que a princípio você não sabe nem para que você vai usar, mas quase uma compulsão nisso, mas sabendo que a gente pode hackear esses objetos depois, transformando eles em outras coisas, até em obra de arte, né? A sustentabilidade, que não é um conceito que a gente, pelo menos eu também tento evitar um pouco assim, até porque essa palavra acabou virando uma coisa muito de justificativa marqueteira e muito menos prática. Então, a partir da sugestão da Júlia, a partir de hoje aqui, a gente vai trocar por ecossocialismo, que foi o termo mais adequado, segundo ela. Ainda vou pesquisar melhor para ver se realmente é isso, mas... Cultura pop tupiniquim, porque é essa situação da gente tentar valorizar um tipo de estética e de solução e de material que a gente encontra de uma forma mais específica aqui no Brasil. E pessoalmente, assim, pela minha trajetória, eu confesso que sempre fui muito influenciado por essa ideia de resgatar uma cultura local em diálogo com o que está sendo produzido fora. Eu acho que hoje em dia a gente tem a possibilidade de uma inversão até antes. Antes, tudo que o brasileiro queria era se mudar para a Europa, se mudar para os Estados Unidos. Eu acho que a gente está tendo, de uma certa forma, até uma inversão dessa lógica, assim. Muita gente querendo vir e se interessando mais pela cultura brasileira. Eu acho que essa própria facilidade nossa, social, em fazer uma gambiarra, talvez, seja uma possibilidade também do Brasil ser visto de outra forma. Então, sempre fui muito influenciado pela antropofagia, pela Tropicália, o próprio Mangue Beach. Acho que todos são referências que trazem um pouco desse ideal estético que está também na gambiologia. E design não minimalista. Somos designers e não estamos necessariamente interessados nessa estética da Apple, até porque eu acho que as nossas raízes não estão ligados a isso. O Brasil é barroco, né, indígena. A gente foi se acostumando a receber isso de uma forma muito passiva e esqueceu de propor um pouco nesse sentido. Então, a gente faz questão, à medida que o projeto foi acontecendo, a gente acabou chegando mesmo a talvez um framework visual, ou um conjunto, um repertório que, de alguma forma ou de outra, se reconfigura, mas também se repete. E os trabalhos, então, acabaram tendo uma visualidade bem específica, assim, eu acho. Então, algumas peças de design que a gente tem produzido, reaproveitamento de lâmpada, luminárias feita em garrafa PET, uma luminária em uma enceradeira antiga, latinha com LED virando objeto, presente. Lanterninhas feitas em embalagem de vidro, de molho, altoides, chocolate. Aí com LEDs e lâmpadas, e geralmente as coisas piscam e tal. Então, aí já é uma proposta bem de design mesmo, design ecossocial.
Uma outra luminária também, essa tem um conceito interessante que é o de coincidência industrial. Coincidência industrial são duas peças que foram produzidas em contextos industriais totalmente distintos, mas que se encaixam perfeitamente. Isso é uma chave para um hackeamento, né? Você transformar essas duas coisas numa terceira. Então, aqui a gente tem uma dupla coincidência industrial, que é uma tampa daquela camisinha de cerveja, com uma lata de manteiga, que não precisou de parafuso nem nada, só na pressão ali elas se encaixaram, e em cima, que era uma tampinha de um painel de, sei lá, de indústria, que também encaixou ali na tampa ali da camisinha de cerveja perfeitamente. A gente sempre está atento a esse tipo de coisa, pegando esses materiais que a gente vai juntando e tentando recombinar eles para criar novos sentidos. Luminária de telefone antigo, feita com LED, aí são computadores que a gente montou para algumas instalações, feito em gradado. Esse é um projeto que foi até desenvolvido por uma estagiária nossa, mas que é tipo um hype, assim, a gente já deu dezenas de oficinas, que essa lanterninha feita numa embalagem de M&M's, que é uma forma lúdica, didática e agradável, né, simpática, de aprender a lei de Ohm, que é a lei básica da física, da eletrônica, né? Então, você, com 3 LEDs e uma bateria, tem uma introdução para criança, pessoa de qualquer idade que não sabe, você tem uma introdução básica a esse mundo da eletrônica, que, por fim, é o mundo da matemática. Aí, já passando um pouco mais para as peças mais de arte, algumas esculturas, e o Gambiociclo, que foi um projeto de 2010, Desimer estava comentando, surgiu com uma possibilidade de um veículo multimídia, um quiosque multimídia que pudesse circular pela cidade, fazendo intervenções quaisquer. A princípio, grafite eletrônico, mas projeção de vídeo, sonorização. A gente tem participado de blocos de carnaval, sonorizando, amplificando o bloco com ele. Para mim é muito mais interessante do que participar de uma exposição numa galeria. Mas surgiu como essa possibilidade de ter um veículo que levasse novas linguagens artísticas, até no sentido mesmo de democratizar aqui no Brasil essas ferramentas de grafite digital, que na época já estavam acontecendo há muito tempo, mundo afora, e eram muito pouco conhecidas aqui. A gente incorporou essa influência do vendedor ambulante, né, do mascate, e customizamos esse veículo para intervenções desse tipo. Posteriormente, a gente foi convidado para um festival nos Estados Unidos, não dava para levar o Gambiociclo, a gente acabou desenvolvendo esse outro modelo, que é mais compacto, mais conceito assim, lá em Albuquerque. Então, a gente fez uma imersão de 5 dias numa garagem lá, às vésperas da exposição que a gente iria participar, levamos algumas peças e fizemos essa versão compacta lá. Aí é um detalhe dessa frente. Um outro trabalho também que a gente já fez 3 versões é essa máquina, que é uma instalação talvez imersiva, um painel todo feito de sucatas, cuja proposta é a gente ir para a cidade. Até participei do Tecnofagias junto com o Gilberto, e naquela oportunidade, assim como nessa aqui, a ideia é ir para a cidade onde vai ser realizada a exposição, a gente visitar 2 ou 3 espaços de ferro velho, de feira de segunda mão, às vésperas, e começar essa montagem. Nenhum objeto, no fim do trabalho, vai estar original igual ele estava no início, né? Todos os objetos são transformados e a gente tem uma missão de não voltar com nada para casa. Então, é uma possibilidade criativa assim, que é estimulante nesse sentido, porque a gente trabalha com um deadline, com uma restrição material, mas, ao mesmo tempo, é muita coisa. Mal consegue se acreditar que a gente vai conseguir usar aquilo tudo. E, no fim, exibe. O nome é Random Gambier Machine.
porque é inspirado na Rube Goldberg Machine. Rube Goldberg Machine é aquelas estruturas, muitas vezes a gente vê até em comercial, que uma coisa vai empurrando a outra, um dominó que no fim empurra uma bolinha, que cai dentro de um balde, que derruba uma água e tal. Esse é o ritmo da tecnologia, né? Ele é uma coisa como consequência da outra. A Rube Goldberg. Essa é a Random Gambier Machine. Ela é subvertida, são vários ritmos, ela acontece de forma aleatória. E é um painel de 5 metros por 2. Foi feito lá no Sesc, alguns Sesc são da capital. Alguns detalhes. Então, a gente está sempre lidando com as ferramentas, né, as várias gerações de ferramentas. É inacreditável a gente pensar que um telefone desse aqui não tem 10 anos. Né? E aí, dentro dessa estética da gambiarra, com essa influência, transformar todas essas peças em outras coisas, em objetos que funcionam independentes ou não. Muitas vezes esse trabalho se reconfigura, os objetos voltam para a gente e na próxima exposição a gente usa parte deles de uma forma, em outro contexto. Essa foi a segunda que a gente fez lá nessa Tecnofagias, ela era frente e verso. E esse é um outro trabalho que, na verdade, ele circulou bem pouco, acabou virando muito mais um trabalho conceitual, por incrível que pareça, do que exibido, que são 2 malas que fazem um chat. Uma proposta de um Skype totalmente analógico, sem uso de computador, sem conexão à internet, nem nada, só através de sinal de rádio e TV. E também um pouco tentar olhar para trás em relação a essa tecnologia da videoconferência, materializando isso numa coisa que as pessoas ali se reconheçam, que não se sinta distante do trabalho, de uma tela, de uma projeção, mas que traga realmente para próximo, propondo essa interação com alguém que está do outro lado, mas de alguma forma satirizando também esse nosso impulso pela tecnologia mais nova, mais rápida, mais cara. Eu teve o prazer de ter o Gil fazendo um chat lá com o Lucas. Essa é uma bobagem de um release que eu fiz na época. Espera aí. Tentar de novo. Não interessa. Está sem som. Enfim, passa um pouco por essa questão da privacidade, esse fetiche com a tecnologia, tudo isso que eu estou me repetindo. Bom, em paralelo a essa produção autoral nossa, a gente progressivamente foi desenvolvendo uma metodologia, se é que isso, uma não metodologia, sei lá, metodologia na gambiarra é complicado, mas a gente foi desenvolvendo um conjunto de oficinas. Acho que a primeira, se não me engano, foi em 2010, mas desde então a gente já deve ter dado mais de quase 40 oficinas. E de introdução eletrônica, de uso da criatividade através de processos manuais, artesanais, de aluno
mexer menos com isso aqui, com esse tipo de interface, né? Mais com essa aqui, realmente pôr a mão na massa, de tentar pensar, entrar um pouco dentro dessa caixa preta da tecnologia, afastar os alunos dessa compulsão também. E é uma experiência também muito gratificante e que ajudou a gente nesse diálogo, nessa circulação, as oficinas, junto com a participação em outros eventos, em exposições, de fortalecer mesmo o próprio reconhecimento nosso em relação ao projeto. Igual eu falei no início, a gente ouvindo e trocando, às vezes, no nosso caso, funcionou melhor do que fazendo um pré-planejamento e correndo atrás disso. Aí são... E é muito interessante porque, realmente, quando as pessoas começam a colocar a mão na massa, elas descobrem uma possibilidade, um tipo de criatividade que estava dentro delas e que a gente vai esquecendo. A gente fala, às vezes, que é um destravamento criativo. A pessoa começa ali meio cismada, não sabe mexer em nada, não sabe acender um LED, e, de repente, passo a passo, mexendo, colocando a mão na massa, abrindo objeto, transformando. O cara faz um amplificador por conta própria, ao invés de ir no shopping popular e comprar uma caixinha de som chinesa padronizada, que não vai durar nada. E realmente é muito... Os resultados são surpreendentes, assim, até para a gente. Aí, escola pública, SESC, instituições como SESI, universidade. E esses são alguns resultados dessas oficinas. Um conjunto de objetos nonsense, decorativos, funcionais ou não, mas que trazem para próximo do cotidiano desses alunos essa ideia de tecnologia. Aí um mixer feito em um rádio relógio, esse aqui, instrumentinhos eletrônicos. Os vídeos não estão rolando. Deixa eu ver. Olha que isso! Enfim, tipo de resultado, luminárias, sei tudo projetos feitos por alunos. Rola um transbordamento mesmo criativo, assim, a partir dessas tecnologias rudimentares de acesso. Essa foi uma oficina em Recife. Estou com a plaquinha de 5 minutos aqui. Pânico. Aí esse aí é um painel que a gente fez também, que foi surpreendente assim, o resultado. Você vê o tamanho, sei lá, 3 dias. Bom, vou explorar. Não. Esse trânsito das oficinas e de participar em outros eventos fez com que eu realmente passasse progressivamente a ficar mais interessado no que a gambiologia tinha em diálogo com outras pessoas, outras iniciativas, ou reconhecer a similaridade, diferença que a gente tem com a obra de outros criadores, muito mais do que a nossa produção mesmo. E por causa disso, eu comecei a pensar projetos coletivos, de convidar pessoas para tentar entender essa ideia de gambiarra nos tempos digitais, né? E de formas diversas da nossa, ou similares, mas de uma maneira que também naturalmente acabou, por vias meio sinuosas, assim, possibilitando de virar uma ciência mesmo. Falar isso aqui também, não sei se é o caso, mas como um movimento, eu diria, uma cena. E o início disso foi essa exposição em 2010, os Gambiólogos,
que eu fiz uma curadoria de 25 artistas, e não só do Brasil, mas com esse mote da gambiarra nos tempos do digital. Foi uma articulação muito interessante, um encontro assim, de troca de experiência em Belo Horizonte, que também, até seguindo um pouco a escola do Arte Móvel, assim, ambiciosa na época, mas que veio a trazer muitos frutos. Esse é o trabalho que eu acho assim, bem simbólico dessa exposição, a obra do Guto Lacasse. São duas furadeiras, uma furadeira elétrica e uma furadeira manual analógica, interconectadas, de forma que é impossível você girar uma sem girar a outra, né? E você pode girar a manual apertando o gatilho e vice-versa. Então, eu acho que fala um pouco dessa espiral da tecnologia que a gente está lidando o tempo todo, que eu estou falando, de diálogo entre diferentes tempos, de uma forma muito sutil, assim, mas eu acho que bem potente, né, se a gente analisar dessa forma que eu estou falando. Essa foi a segunda exposição, que foi esse ano. Aí a gente já estava com... O projeto já tinha amadurecido, tinha condições melhores, no outro foi feito um espaço mais alternativo, essa foi na Galeria do Oi Futuro. Contamos aí com o Lucas Bambosi, Fernando Rabelo, o Dirceu. Essas são algumas fotos da montagem, as fotos do Carl Guimarães. E um artista do Japão. E essa exposição, realmente a gente já estava com o projeto um pouco mais maduro, a curadoria eu já consegui trabalhar em 3 eixos mais ou menos independentes, mas que sempre se relacionavam em todas as obras, que são a questão da arte popular ou do artesanato, qual que é a tensão que a arte popular tem em relação à arte formal. Muitas vezes o artesão não é considerado um artista no meio das artes plásticas. Por outro lado, o artista que não tem habilidades manuais ou artesanais também ele está limitado, eu acho. Então, um dos tópicos que eu tentei trabalhar nessa curadoria foi exatamente provocar um pouco essa tensão entre esse artesanato e a arte formal. O segundo é a questão do colecionismo, do uso dos objetos. E o terceiro, da tecnologia mesmo, de uma valorização da baixa tecnologia. Aí, durante a montagem, o Lucas, o Ganso, a gente fez uma instalação que ficava em paralelo à exposição, era uma galeria grande e uma menor. Nessa menor, a gente fez uma instalação que foi quase obras completas assim, da gambiologia. Depois de 5 anos, a gente decidiu baixar o acervo todo que a gente tinha guardado, jogar para dentro de uma oficina, ou de uma simulação de uma oficina, de um gambiólogo, de um cientista, e trabalhar esses objetos. A gente foi instalando, durante os 2 meses da mostra, a gente deu oficina aqui, né, nessa sala, várias coisas que estavam com defeito, a gente ia para lá quase que diariamente, consertava, criava novos objetos que estavam em produção, a gente finalizava. Então foi um work in progress, meio de acervo completo nosso. Esse painel, aí repetindo o Gambiociclo, esse é o Babalorixá Mirim, que o Ganso, luminárias. E na outra sala, os artistas convidados. Então eu estava falando do artesão, né? A gente tinha obras como essas, de artistas que nem estão no meio das artes plásticas necessariamente. Já outros que entraram no meio das artes plásticas. Então, tive o prazer de contar com o Bispo do Rosário, com o Farnese do Marep. Para ter a foto do trabalho do Farnese aqui, que na verdade abria a exposição. O Grivo, Mariana Manhães, já pensando aí, né, um monitor com uma sacola plástica, parece meio paradoxal, tem a ver com essa ideia de sustentabilidade também. Aí vídeo objeto, essa obra desse japonês, que é tipo meio que uma instalação imersiva que fica rolando um ritmo aí nessa parafernália toda. O trabalho do Lucas Bambosi, uma máquina de engolir celulares. Trabalhos que lidavam com o magnetismo. Então, houve uma expansão. Na primeira exposição, a gente estava dentro de um grupo mais fechado. As próprias linguagens artísticas que vieram eram mais vastas. E o resultado bem notório. Bom, mas na exposição a gente estava o tempo todo... Eu propus essa abertura da ideia da gambiologia para outras pessoas, mas
todos os artistas que participaram das duas edições, de alguma forma, estão ligados ao meio da arte e do design. Naturalmente, o próximo passo que começou a me instigar foi como pensar a gambiologia para além da arte e do design, ou seja, como estabelecer links com outras áreas criativas. E aí daí surgiu essa revista Facta. A gente vai trabalhar 4 números, por enquanto saíram 2, o terceiro muito em breve. E nela eu convido, eu proponho um tema, uma provocação, cada edição é temática. E tem uma participação de gente, de filósofo, de poeta, de pessoas ligadas à moda, ilustradores, fotógrafo, enfim, pessoas que não são artistas, mas são curiosos, gambiarristas, né? Então, cientistas de garagem. Então a ideia é sair mesmo desse nicho da arte e do design e tentar pensar além. Tem um conteúdo audiovisual, revista, que fica online, aula de eletrônica. Esse é um make-off da capa da primeira edição. Facta não perco. Capa da revista. Mostra um pouco da metodologia de trabalho nossa. Beleza, xaropinho, botilho. Maravilha. O Lucas saiu, a casa caiu. Bom. O tema era a ciência do apocalipse, foi no fim de 2012, ele coincidindo com o calendário maia. E a provocação é, no caso de um colapso planetário, quem sabe fazer uma gambiarra vai ter mais chance de sobreviver. E a partir disso as pessoas fizeram cada um seu conteúdo, e, enfim, tem os nossos conteúdos também institucionais na revista. Bom, e aí, finalmente, esse é um projeto para o ano que vem. A revista está acabando. E, de uma certa forma, também estou querendo ser mais independente desse sistema de leis de incentivo e, principalmente, estabelecer diálogos com outro formato de instituição que não seja necessariamente as que a gente circula no meio artístico ou que a gente é convidado para a oficina, como o SESC, por exemplo. Então, a ideia é um projeto que, por enquanto, está sendo chamado de Fábrica de Gambiologia. A gente vai, inspirado nos Hackerspaces, a ideia é criar um centro cultural em Belo Horizonte que a gente consiga colocar em funcionamento todo esse portfólio que a gente está desenvolvendo através de oficinas, de debates, com um vínculo maior com a universidade, com a pesquisa. Acho muito frutífera essa vinda aqui nesse sentido, e frutífera e inspiradora. E a ideia é ter 5 núcleos de trabalho, a princípio durante um ano: o de eletrônica, de metal e madeira, de artes gráficas, esses 3 coisas que já estão assim, no nosso cotidiano, mas fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre a questão dos vestíveis. Então a gente tem pessoas da moda, da eletrônica, o Wearable Electronics vindo, e do que eu estou chamando de artes ecológicas, que é a relação com a biologia, com a química, tentar pensar isso criativamente mesmo. Essas 2 de baixo aí são desafios a essa altura, mas que dentro de um interesse pessoalzinho eu quero trazer, tentando mais uma vez amplificar o que a gente tem feito. Bom, aí recentemente uma busca, uma satisfação, né? 15.200 resultados, mas mais do que isso, o que eu acho que é mais interessante é ver
a forma com que as pessoas lidam com esses objetos, com essas oficinas, com essas propostas, com essa mão na massa. A gente vê que a tecnologia e a arte podem ser bem mais acessíveis do que a gente está acostumado. Principalmente, eu acho, a arte eletrônica, que muitas vezes é um terreno meio frio, ou que exige um background teórico muito grande do público. Então, para mim, mais do que um prêmio no Ars Eletrônica ou uma mídia, qualquer coisa, é ver o resultado mesmo no dia a dia e como que, de uma certa forma, a gente pode inovar e transformar, talvez até em uma geração, né? Essa é linda, né? Essa antes. É isso, gente. Obrigado.